Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar o nosso estudo do movimento em várias dimensões. Desta vez vamos considerar um caso particular importante, que é o movimento uniformemente acelerado em duas dimensões. Beleza? Bom, então lembremos que uma partícula, a posição de uma partícula é uma função do tempo, que tem estas três componentes, bom, e vamos supor que cada uma dessas três componentes está dada por, bom, de acordo com estas equações, beleza? A componente x vai ser uma função quadrática do tempo, a componente y também vai ser uma função quadrática do tempo, similar a esta que está aqui acima, certo? E, em particular, a componente c vai ser zero, sempre. Para qualquer instante de tempo, a componente c vai dar zero, ou seja que nesta fórmula de aqui acima, esta terceira componente aqui vai desaparecer e, portanto, este vetor posição, vai ter sempre só duas componentes, a componente x e a componente y. O qual significa que a trajetória dessa partícula vai se desenvolver no plano x e y, beleza? Bom, por enquanto, observemos que de acordo com estas equações, bom, onde estas coisas aqui, este x0, y0, bom, e estas outras coisas aqui são constantes. Bom, de acordo com estas duas equações, podemos escrever este vetor posição da seguinte forma, onde estou indicando a componente y, o que estiver na componente x na cor azul e o que estiver na componente y na cor verde, beleza? Bom, estou só substituindo diretamente estas fórmulas aqui nesta equação de acima e, obviamente, fazendo t igual a zero. Bom, e aqui nesta expressão acima, podemos agrupar os termos de acordo com a dependência do tempo. Então, vamos primeiro colocar os termos que não dependem do tempo, como, por exemplo, este e este aqui. Os termos que dependem linearmente do tempo, como, por exemplo, este e este outro. E os termos que dependem de t quadrado, certo? Como este aqui e este aqui. E então o resultado será isto aqui, beleza? E podemos identificar esta parte aqui que não depende do tempo, este termo, podemos identificar como um vetor, certo? Que tem componentes x0 e y0, que podemos chamar de R0, ou seja, o vetor posição inicial. Similarmente, este cara que está aqui é um vetor que tem componentes v0x e v0y, que podemos chamar de v0, ou seja, o vetor velocidade inicial. E este cara que está aqui entre parênteses vai ser o vetor aceleração. E então, definindo estas coisas aqui, podemos escrever esta equação grande de uma forma mais compacta, desta forma, bom, que é a equação que representa, que identifica o movimento uniformemente acelerado, bom, neste caso que estamos falando em duas dimensões. Bom, e este nome de uniformemente acelerado é simplesmente pelo fato de que identificamos que a aceleração, que é esta coisa que está aqui, a aceleração, é sempre constante, certo? E isto pode ser verificado calculando, beleza, diretamente a aceleração, aplicando aqueles princípios, bom, da relação entre este vetor posição com a velocidade e a relação entre a velocidade com a aceleração através das derivadas. Ou seja, se a gente pega esta equação e faz a derivada em relação ao tempo, o resultado vai ser este, né? Mas lembremos que derivada de R em relação ao tempo é a velocidade instantânea. E se agora fazemos a derivada desta nova equação, bom, tendo em conta que a velocidade é igual a isto, então o resultado vai ser isto aqui, né? A derivada desta expressão em relação com o tempo, este negócio vai ser constante, então aqui vai dar simplesmente A, neste segundo termo, a derivada em relação ao tempo vai ser esta constante, este vetor constante A, o qual quer dizer que aquela função do tempo que estamos chamando de aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, é uma constante. Então, por essa razão, a gente está chamando isto de um movimento uniformemente acelerado. Bom, e existe um caso particular de interesse, que é aquele caso em que esta aceleração, este vetor aceleração, que identifica esta equação, é exatamente a aceleração da gravidade. Ou seja, no caso em que este vetor aceleração é exatamente igual a menos J, ou seja, tem magnitude J, onde J é 9 aproximadamente, né, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, na direção menos J, na direção negativa do eixo Y, ou seja, na direção negativa vertical. Ou seja,
que se pensamos que representamos a trajetória da partícula aproximadamente como esta linha verde, certo? Em todo momento a aceleração vai ser uma coisa, vai ser um vetor que tem direção para baixo e sempre vai ter a mesma magnitude, esta magnitude da aceleração gravitacional. Bom, e esse caso particular é importante simplesmente porque ele representa o caso de uma partícula que é jogada na superfície da Terra. Bom, que é jogada numa região perto da superfície da Terra. Imaginem que este é o chão, aqui no eixo X, e bom, o eixo Y representa a direção vertical. E vamos supor que esta trajetória é feita numa região perto da superfície da Terra. E perto eu quero dizer mais ou menos umas distâncias da ordem das centenas de metros, uma coisa assim, né? Não distâncias da ordem dos quilômetros, bom, porque este valor poderia mudar. Bom, e enfim, mais para frente vamos entender que esta aceleração da gravidade é uma coisa que vai depender da distância ao planeta Terra. Bom, enfim, mas numa boa aproximação, numa boa primeira aproximação, podemos considerar que perto da superfície da Terra a aceleração da gravidade é aproximadamente constante e igual a esta coisa, 9,8 metros por segundo quadrado. Então, se ignoramos os efeitos da resistência do ar, qualquer partícula que é jogada aqui perto na superfície da Terra vai se movimentar com esta aceleração em todo momento. E comumente este tipo de movimento, este fenômeno, é conhecido como movimento de um projétil. Então, neste contexto, as partículas que são lançadas no campo gravitacional terrestre e que, portanto, elas desenvolverão um movimento com esta aceleração constante da gravidade, a gente chama comumente de projéteis. Então, em conclusão, o movimento de um projétil é um movimento uniformemente acelerado, cuja aceleração é esta aceleração da gravidade. Ou seja, é um vetor de aceleração que só vai ter componente vertical, ele não vai ter componente horizontal. Porque lembremos que, em geral, neste caso de movimento em duas dimensões, o vetor de aceleração tem estas duas componentes, e quando escrevemos isto, significa que esta componente x vai ser igual a zero, né? E que esta componente AY vai ser igual a menos y, certo? O qual implica que se consideramos as equações que definem as coordenadas deste vetor posição, que são estas aqui, certo? Que vou chamar aqui de equação 1 e 2. Então aqui teremos que substituir aqueles valores para a aceleração, né? Aqui esta equação 1 vai se simplificar, vai ser aqui 0, certo? E aqui, nesta parte, vamos ter que substituir o valor de menos y, tudo bom? Então, podemos concluir que as equações fundamentais que descrevem o movimento de projéteis vão ser estas equações aqui, bom, que agora estou chamando de 3 e 4. Tudo bom? Nesta equação para x, o vetor, a componente x do vetor de aceleração foi feita igual a zero. Então, desapareceu o termo que estava aqui antes. E, bom, aqui temos a equação para a parte y, onde agora, então, a componente y do vetor de aceleração é menos y, de acordo com o que estamos especificando aqui. Tudo bom? E a partir dessas equações é fácil identificar que tipo de trajetória obedece um projétil no campo gravitacional. Ou seja, a gente pode deduzir analiticamente que tipo de curva é esta que estou aqui desenhando, certo? Simplesmente eliminando a variável t deste sistema de equações 3 e 4 e colocando y como função de x. Ou seja, vamos obter a equação da trajetória y como função de x. Então, a partir da equação 3, podemos isolar aqui a variável t, e o resultado vai ser isto, né? T igual a x menos x0 sobre a componente x da velocidade inicial. E agora substituímos isto na equação 4. E o resultado vai ser este aqui, certo? Bom, e aqui podemos dar uma arrumada a estes termos e podemos escrever a equação desta forma. E então identificamos que agora y, como uma função de x, tem uma dependência quadrática. Beleza? Este y depende quadraticamente de x, como podemos observar aqui neste último termo. Aqui este segundo termo vai ser linear, este último vai ser quadrático. E significa então que o gráfico de y versus x vai ser uma parábola, né? Mas essa parábola vai ter uma orientação, vai ter uma concavidade negativa. Ou seja, vai ser uma parábola orientada para baixo. Bom, assim como eu desenhei aqui nesta parte.
Bom, e podemos observar então que esta será uma das respostas a uma das perguntas do exercício formulado no final do vídeo anterior. Beleza? Se vocês lembram, nesse exercício estas eram as duas equações que definiam o vetor posição, certo? E então uma das perguntas era descobrir que tipo de trajetória era descrito por estas equações paramétricas. E então a resposta vai ser simplesmente que a trajetória, beleza? Ou seja, a trajetória no plano x e y vai ser uma parábola com concavidade negativa. Ou seja, uma coisa mais ou menos como esta forma, beleza? Aqui desenhei então uma parábola, uma parte de uma parábola entre um instante inicial e um instante final, com concavidade negativa, ou seja, orientada aqui para baixo. E então esta parábola que eu desenhei aqui, ela corresponde com uma seleção ou uma escolha específica de estas constantes que aparecem nesta equação. Todas estas constantes, y0, by, b0y, b0x, etc, etc. Beleza? Para cada escolha, para cada conjunto de valores aqui que a gente selecione nestas constantes, teremos um tipo diferente de parábola, mas sempre essas parábolas terão a mesma característica de estar orientada para baixo, ter esta concavidade negativa. Porque sempre essas parábolas irão ter esta constante y como mesmo valor, né? E aqui vamos ter sempre um número negativo. Menos 1 multiplicando aqui este 9,80. Então, por isso é que a gente costuma caracterizar o movimento de projéteis definindo estas constantes. Por exemplo, y0 e x0, que são as componentes do vetor posição inicial, que será este ponto aqui, certo? Ou seja, as coordenadas deste ponto vermelho, que é o ponto correspondente ao instante t igual a 0, que é onde começamos a descrever o movimento. E aí, nesse instante, a partícula terá uma velocidade inicial que terá estas componentes, que obviamente irão definir estas constantes nesta equação. E esse vetor velocidade pode ser representado como esta seta amarela aqui, que tem esta determinada magnitude e esta direção. Ele forma um ângulo θ como horizontal. E então estas duas coisas, a magnitude do vetor velocidade e o ângulo θ, vão definir estas componentes, como já sabemos, através destas equações, tudo bom? Esta aqui para a componente x e esta aqui para a componente y. Ou seja, que a gente pode escrever estas equações tendo em conta, estas relações aqui, tudo bom? Ou seja, expressar a equação 3 e a equação 4 em termos da magnitude do vetor velocidade inicial e do ângulo que especifica a sua direção, que é chamado de ângulo de lançamento, ou também ângulo inicial. E então, substituindo agora estas equações aqui acima, podemos pôr então as equações paramétricas de movimento em termos do módulo da velocidade inicial e do ângulo inicial. E então este negócio fica da seguinte forma. Para as equações paramétricas, certo? Ou seja, as equações das coordenadas do vetor posição em função do parâmetro t. São as equações paramétricas do movimento. Agora expressas em termos de v0 e θ. E aqui a fórmula para a trajetória vai ficar, olha, observem que aqui quando fazemos v0y sobre v0x, certo? Este negócio sobre este outro vai embora o v0 e fica seno sobre cosseno, que vai dar tangente de θ. E, e aqui embaixo vai ficar simplesmente v0 quadrado vezes cosseno quadrado de θ, né? E então temos aqui as equações fundamentais para o movimento de projéteis, como vocês encontram usualmente nos livros texto. Tudo bom? Ou seja, em termos das condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial, magnitude e direção dessa velocidade inicial. Bom, e como sabemos, a partir dessas equações podemos obter a expressão para a velocidade em qualquer instante de tempo. Sei lá, por exemplo, aqui neste ponto, num instante de tempo t, então teremos que a partícula vai ter uma velocidade que podemos representar assim, e cujas componentes se calculam fazendo a derivada em relação ao tempo de cada uma destas componentes do vetor posição, certo? Então, vou fazer espaço aqui. Então, desta forma é que podemos escrever as equações para
as componentes do vetor velocidade como função do tempo, né? Esta componente é obtida fazendo a derivada de x em relação ao tempo, né? Vai dar este resultado. E esta componente é obtida fazendo a derivada de y em relação ao tempo, que vai dar isto. E finalmente a equação para o vetor aceleração é obtida fazendo a derivada em relação ao tempo das componentes do vetor velocidade, certo? E o resultado vai ser este, né? Como a gente já esperava desde um começo. A componente x da aceleração é igual a zero, certo? A derivada desta coisa em relação ao tempo vai dar zero, porque isto é uma constante, certo? E a derivada em relação ao tempo da componente y vai nos dar a componente y da aceleração. Neste caso, a derivada em relação ao tempo vai dar menos g, certo? Porque aqui esta parte vai ser uma constante. Enfim, este conjunto de equações aqui já a gente esperava obter. E então, este é o conjunto de equações fundamentais que definem o movimento de um projétil e elas definem completamente a descrição cinemática desse fenômeno, beleza? Praticamente qualquer pergunta que a gente fizesse pode ser respondida usando, este conjunto de equações. E então vamos passar a fazer um exercício. Bom, um exemplo de como usar estas equações para encontrar um conjunto de questões que, em geral, são consideradas questões de interesse físico. Então, o exercício é o seguinte. Vamos supor que um projétil está definido de acordo com os dados que vocês podem observar neste gráfico, certo? Ou seja, ele é lançado desde um ponto inicial que tem esta coordenada vertical, desde uma altura inicial, que podemos chamar de H, beleza? Vamos supor que este é o chão, certo? O eixo X aqui indica o chão, o solo. Bom, então aqui temos este ângulo inicial de lançamento e esta velocidade inicial. Bom, ele descreve então uma trajetória porque ele está se movendo através do campo gravitacional da Terra e estamos expressando a resistência do ar e outras forças, outras entidades dinâmicas que poderiam afetar ele. Só a gravidade está afetando ele e, portanto, o movimento vai ser, de acordo com estas equações. Bom, então aqui vocês observam que escrevi só para lembrar as equações fundamentais dessa cinemática, dessa descrição do movimento, nesse caso. E o que vamos determinar é, primeiro, o tempo de percorrido, né? Quanto demora ele no ar, desde que começa até que bate no solo. Vamos também determinar o alcance horizontal, este x máximo, a distância entre este ponto e este outro ponto. Também vamos determinar a altura máxima, que aqui estamos chamando de y máximo, ou seja, a altura entre o chão, beleza, e este ponto, este topo. Bom, que aqui estamos representando aqui com este símbolo de y máximo. Vamos também determinar o instante em que o projétil atinge a altura máxima, este instante de tempo em que ele atinge este topo. Vamos também determinar o vetor velocidade final, certo? Ou seja, este VF, a velocidade quando o cara atinge, quando bate no chão, certo? E vamos, todas essas grandezas, este V, este Y máximo, aquele instante de tempo, enfim, todas estas coisas, desde a pergunta número 1 até a pergunta número 6, vamos expressar em termos das condições iniciais, ou seja, θ, a magnitude da velocidade inicial, H, e a gravidade, né? G. Em termos dessas coisas que podemos descrever, que devemos escrever essas respostas, porque é a única coisa que a gente sabe, né? Qual é o ângulo inicial, qual é a velocidade, a rapidez inicial, qual é esta altura desde a qual é jogado este cara, é lançado este projétil, e a aceleração da gravidade. Então, em termos dessas constantes, devemos expressar todas estas respostas. E aqui no ponto 6, na questão 6, vamos supor, vamos dar valores específicos para essas grandezas. Vamos supor que V0 é igual a 10.0 metros por segundo, θ é igual, por exemplo, a 30.0 graus, esta altura é 50.0 metros, aqui não dá para perceber o pontinho, parecia que fosse 500, não, é 50.0 metros. E a gravidade é 9.8 metros por segundo. Bom, aqui vou adicionar um algarismo significativo a esta grandeza.
Bom, só para simplificar o exercício, né? Porque todas as outras grandezas, vocês observam que tem 3 algarismos significativos. Então, aqui, bom, este Y também vou descrever com 3 algarismos significativos. 9,80 metros por segundo. Beleza? Bom, e esta última questão, que está relacionada com conceitos novos que aproveitaremos esta questão para introduzir eles, que são o conceito de componente normal e tangencial da aceleração. Certo? Então, neste ponto C devemos encontrar as componentes normal e tangencial da aceleração no topo e quando bate no chão, certo? Bom, então, mais para frente vamos falar, olha, sobre o fato de que a aceleração, ela pode ser escrita em termos de duas componentes. Uma componente que vai ser tangente à trajetória e outra componente que vai ser perpendicular a essa tangente. Tudo bom? Mas... bom, quando a gente estiver aqui, vamos entrar nesses detalhes. Então, vamos com a primeira questão. Vamos encontrar o tempo de percorrido. O tempo que transcorre entre este instante e este outro. Entre este instante que vamos chamar de t igual a 0 e este outro instante que vou chamar de tf. Beleza? E então, observemos que exatamente no instante tf, a coordenada y da partícula é igual a 0. Tudo bom? Ou seja, a ideia é usar estas equações, bom, seja 3 e 4 ou 5 e 6, tudo bom? Para responder estas perguntas. Então, uma das coisas que a gente pode observar é que a coordenada y desta partícula vai ser igual a 0. Ou seja, que a gente vai ter que observar aqui aquela equação que fala sobre a coordenada y da partícula, certo? E impor a condição de que essa coordenada y seja igual a 0 no instante de tempo tf, certo? Tudo bom? Ou seja, aquele tempo de percorrido, que vamos chamar de tempo de voo também, bom, que vou representar assim como delta de t, v, vai ser a diferença entre um instante, entre tf menos ti, de instante final menos instante inicial. Mas sabemos que o instante inicial é igual a 0. Já escolhimos esse instante inicial como 0. Portanto, aquele intervalo de tempo de percorrido vai coincidir exatamente com o valor de tf, certo? Mas já, pelo que explicamos anteriormente, aquele instante de tempo vai ser tal que a coordenada vertical da partícula vai ser igual a 0, certo? Ou seja, que de acordo com aquela equação de movimento correspondente à coordenada y, vamos escrever isto, né? Y0 mais B0 seno de θ vezes TF menos 1 meio de Y vezes TF ao quadrado igual a 0. Tudo bom? Então, teremos aqui uma equação quadrática. Porque, olha, a nossa incógnita de interesse vai ser este TF. Então, vai ser uma equação quadrática para essa incógnita, para TF. E podemos arrumar esta equação de uma forma mais legal, multiplicando por menos 2 tudo, certo? E o resultado vai ser isto, tudo bom? Beleza, então, nesta equação quadrática vocês vão ter duas soluções. Uma dessas soluções vai ser positiva e a outra solução vai ser negativa. Vamos escolher a solução positiva, neste caso é a que nos interessa. Então, vocês podem provar que aquela solução vai ser a seguinte. TF igual a isto, certo? Observem que aqui eu já substituí aquele valor de y0, olha, y0 é a coordenada inicial vertical, certo? Que vai ser h. Bom, de fato aqui vou substituir de uma vez este h, certo? Porque, bom, a coordenada y0, de acordo com este gráfico, certo? Olha, vai ser h. Tudo bom? E a coordenada x0, vou aproveitar aqui para falar que é igual a 0. Tudo bom? Vamos escrever isto aqui. Neste caso particular, x0 é igual a 0 e y0 é igual a h. Neste caso particular, tudo bom? Então, por isso é que nesta equação, estou substituindo este y0 por h. E o resultado vai dar isto, certo? Mas tf é igual a esse tempo de percorrido, delta de tv, tempo de voo. E então, finalmente, podemos construir esta relação. Podemos, então, definir a partir das condições iniciais, que são estas aqui, h, v0, θ, y, quanto tempo vai demorar o projétil no ar, certo? De acordo com esta fórmula. Bom, vamos com a segunda questão.
qual vai ser o alcance horizontal? Como a gente determinar o alcance horizontal x máximo, certo? Bom, em termos dessas condições iniciais. Θ, B0, H. E então, para isso é conveniente observar que a resposta à pergunta anterior vai nos ajudar, porque, olha, esse x máximo vai ser a coordenada x da partícula no instante t final. Tudo bom? Ou seja, traduzindo aquela frase aqui em termos matemáticos, x máximo, o alcance horizontal, é a componente, o valor que tem a componente x da partícula no instante de tempo tf, certo? E então, usando aquela equação para x, que vai ser esta, mas agora o t vai ser especificamente tf, o instante de tempo tf, certo? E, bom, tendo em conta que x0 é igual a 0, então aqui nessa equação podemos substituir, olha, este tf por esta expressão que já encontramos antes, tudo bom? Bom, que aqui vou chamar de asterisco verde. Então, substituindo asterisco verde aqui nesta equação, obtemos esta expressão aqui, certo? Bom, então aqui podemos dar uma arrumadinha a esta expressão. E temos esta expressão para o alcance horizontal, para o x máximo, em termos das condições iniciais, tudo bom? Beleza, vamos com a seguinte pergunta. Qual será a altura máxima, y máximo? Bom, que de certa forma vai estar relacionada com a número 4, né? O instante em que o projétil atinge a altura máxima, beleza? Então vamos responder esta 3 e 4 de uma vez. E observemos então que nesse momento, nesse instante em que a partícula está aqui no topo, e vamos chamar esse instante de, por exemplo, t asterisco, por falar alguma coisa. Então, nesse instante em que a partícula está exatamente aqui no topo, que vai ser o ponto máximo, olha, o ponto máximo desta parábola, sabemos que o vetor velocidade, olha, o vetor velocidade, ele, dado que é tangente à trajetória, tangente a esta parábola, ele não tem outra opção mais que ter a direção horizontal. Beleza? Ele deve ter direção horizontal exatamente nesse instante de tempo onde a partícula atinge o topo. Tudo bom? E vou chamar esse vetor velocidade de V asterisco, exatamente o vetor velocidade no instante T asterisco. Certo? Ele é totalmente horizontal. E que significa isso? Que a componente y deste cara vai ser zero nesse instante de tempo. Tudo bom? Então, dado que estamos falando aqui do vetor velocidade, iremos ter que, ou melhor, desculpa, teremos que usar estas equações aqui, a 5 e a 6. Bom, especificamente a equação número 6, que é a equação através da qual vamos estabelecer o fato de que a componente y nesse instante de tempo t asterisco é igual a 0. Tudo certo? Bom, então, as duas perguntas, a 3 e a 4, podem ser resumidas desta forma. Qual é aquele valor para t asterisco e qual será a altura máxima atingida, certo? Então, já sabemos, como já falamos anteriormente, o instante t asterisco é aquele onde a componente y da velocidade é igual a 0. Ou seja, traduzido em expressões matemáticas, essa frase vai se escrever desta forma, certo? Então, usando a equação para Vy, vamos ter que escrever isto, certo? B0 vezes seno de θ menos y vezes t asterisco igual a 0. De onde a gente pode isolar o t asterisco, a incógnita. E então esse será o resultado para o instante em que a partícula se encontra no topo, no ponto máximo da trajetória. T asterisco igual a B0 seno de θ sobre y. E então podemos aproveitar que encontramos este instante de tempo para agora responder aquela pergunta sobre o y máximo, né? Porque de acordo com este gráfico, nesse instante de tempo, a coordenada y da partícula, ela vai adotar este valor y máximo. A coordenada y vai adotar o valor máximo possível nesse movimento. Portanto, vamos agora usar a equação para y, certo? Ou seja, nesse instante de tempo t asterisco, a coordenada y vai ser igual a este y máximo. Ou seja, escrevemos isto, certo? E aqui usamos então uma equação para y, que é esta aqui.
beleza? Mas agora substituindo o t por t asterisco. E t asterisco já sabemos aqui desta equação que é igual a isto e, portanto, substituímos. É só substituir isto aqui, nesta expressão daqui embaixo. E o resultado vai ser este aqui, certo? Só substituímos este t asterisco por esta coisa, certo? Aqui t asterisco ao quadrado, aqui por esta outra coisa, fica aqui ao quadrado. E abrindo as contas, ou seja, multiplicando este B0 seno de θ por este B0 seno de θ que está aqui, fazendo o quadrado deste negócio, enfim, o resultado vai ser o seguinte, isto aqui, certo? Este termo, é simplesmente porque aqui este y quadrado, deste y quadrado se vai simplificar como este y que está aqui acima, então fica desta forma. Este 2 é este que está aqui, certo? Então aqui temos uma laranja menos meia laranja, certo? Ou seja, o resultado vai ser meia laranja. Ou seja, que a altura máxima vai estar dada por esta expressão aqui. ¿Certo? H, aquí ya sustituyendo este y0 por H, ¿cierto? H más B0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2y. Bom, e vamos continuar com a seguinte pergunta, que é a pergunta número 5. Qual será a velocidade da partícula no instante em que ela bate o solo? ¿Certo? Ou seja, qual é o vetor BF que aqui estamos chamando aqui, que estamos representando neste gráfico como vetor BF. Mas já sabemos qual será ou seja, já sabemos qual é o instante TF em que a partícula atinge o solo. Acho que isso foi na pergunta número 1. Aqui na equação asterisco, já calculamos aquele instante TF, então é só questão de substituir aquela expressão para o instante TF nas equações para a velocidade. Agora a pergunta é qual é a velocidade, né? O vetor velocidade, ou seja, temos que encontrar as duas componentes do vetor velocidade nesse instante TF. Observemos que a componente x ela não muda no tempo, certo? Ela vai ter um valor constante, certo? Ou seja, pelo fato de que na coordenada x o movimento é constante, é uniforme. Beleza? Mas aqui a componente y, ela sim vai mudar com o tempo, vai mudar linearmente. Tudo bom? Na componente y, o movimento é uniformemente acelerado, né? Então, isto é expresso aqui nesta equação 6. Tudo bom? Então, vamos substituir esse valor de TF nesta equação 6. Bom, enfim, teremos o seguinte. O vetor BF, então, vai se escrever como a componente x calculada no instante TF na direção y, mais a componente y calculada no instante TF, certo? Ou seja, isto aqui, usando as equações para Vx e para Vy. Beleza? E agora, lembrando aquele resultado para TF, que é este aqui, certo? Então, só substituímos esta coisa aqui acima. E então teremos isto, certo? E aqui vemos que este y vai embora com este y. E depois de que este y vai embora com este y, olha, vai ficar aqui B0 seno de θ menos V0 seno de θ, o qual vai se eliminar também. E, portanto, só vai ficar este cara, esta parte aqui, menos raiz quadrada desta coisa. E, finalmente, então, o vetor velocidade final vai se escrever desta forma. Esta vai ser a componente x e esta vai ser a componente y, que, como vocês observam, vai ser negativa. Vamos ter uma componente y negativa, que corresponde exatamente como que estamos representando aqui no desenho, né? Isto vai ser um vetor que tem uma componente x positiva e uma componente y negativa, beleza? Bom, e a pergunta número 6 consiste em usar estes valores, né? Supor que a velocidade inicial tem a velocidade inicial, o ângulo inicial, a altura, tem estes valores específicos e calcular todo o que a gente encontrou anteriormente de acordo com esses valores, beleza? Então é só usar as fórmulas que já usamos, que já obtivemos e substituir esses valores ali. E então vocês podem verificar que os resultados, substituindo aqueles valores,
bom, para as grandezas que calculamos anteriormente vão ser estes aqui. O tempo de voo é 3,75 segundos, o alcance horizontal é 32,4 metros, a altura máxima vai dar 51,3 metros, o tempo no qual a partícula atinge o topo da parábola vai ser 0,51 metros, e este vai ser o vetor velocidade final quando ela atinge o chão. Tudo bom? Beleza, vamos com a última questão, a questão número 7, que consiste em encontrar as componentes normal e tangencial da aceleração no topo e no solo. Bom, mas então vamos ter que primeiro falar sobre a definição geral do que é esta coisa de componentes normal e tangencial da aceleração, beleza? Então, consideremos em geral uma curva arbitrária. Bom, vamos supor que esta curva está formada num plano. Aqui vai ser o instante inicial e este outro vai ser o instante final. E vamos supor que em algum instante entre esses dois, inicial e final, por exemplo, sei lá, por aqui, a partícula tem um vetor aceleração que tem esta direção aqui, bom, e esta magnitude. Tudo bom? Este é o vetor aceleração da partícula neste ponto, nesse instante de tempo. Bom, e como sempre, ele está apontando para o lado côncavo da trajetória. Então, este vetor que vocês observam aqui pode ser interpretado como a soma de duas componentes. Uma delas vai ser uma componente ao longo da direção tangente à curva nesse ponto. Ou seja, ao longo desta direção, desta linha branca. Tudo bom? Então, essa componente será a projeção deste vetor aqui nesta direção, nesta linha branca. E a outra componente vai ser, então, numa linha que é perpendicular a esta outra linha branca, certo? Ou seja, nesta direção, a projeção sobre esta outra linha branca. Bom, que aqui esta é perpendicular à tangente. Esta direção é chamada, então, de direção tangencial. Enquanto que esta outra direção é chamada de direção normal, ou também é chamada de direção transversal ou direção perpendicular. Bom, me aproveito aqui para falar que neste contexto, em física, esta palavra normal, em muitas circunstâncias, significa isto, né? Transversal, perpendicular. Ou seja, que forma um ângulo de 90 graus com esta direção de referência, que é a direção tangencial à trajetória, né? Neste ponto. Obviamente, estas direções seriam diferentes se a gente estivesse falando de outro ponto diferente. Por exemplo, se fosse o ponto aqui, então seriam outras as direções tangencial e normal, certo? Então, isso vai depender do ponto onde se encontre a partícula, do instante de tempo. Para cada instante de tempo, em princípio, vamos ter uma definição das direções tangencial e normal diferente, certo? Bom, então, neste caso, estas vão ser essas direções. E então, a projeção deste vetor em cada uma dessas direções são estas aqui, beleza? Esta vai ser a projeção na direção tangencial e esta vai ser a projeção na direção normal. Ou seja, vocês podem observar que este vetor vermelho é a soma entre este cara e este outro, a soma de AT mais AN. E cada um destes caras costuma se escrever em termos do correspondente vetor unitário em cada uma dessas direções, que aqui vamos chamar como UT e UN, o vetor unitário na direção tangencial e o vetor unitário na direção normal, certo? Então, este AT pode ser escrito como a magnitude desse vetor vezes a direção, certo? A direção desse vetor unitário. E o mesmo podemos falar deste cara. Ou seja, que ele pode ser escrito como a magnitude dele vezes a direção, o vetor unitário UN, certo? Ou seja, que a aceleração, o vetor aceleração, pode ser escrito da seguinte forma, como a combinação, então, destes dois termos. Esta componente tangencial e esta componente normal. Então, a este AT a gente chama, evidentemente, de componente tangencial da aceleração, a qual pode ser calculada de acordo com esta fórmula. Bom, isto é uma demonstração aqui que aqui não vamos fazer por enquanto, mas que é possível mostrar, né? Isto, em geral, é verdade. Ou seja, a aceleração tangencial está
componente é calculada fazendo a derivada da magnitude do vetor velocidade em relação ao tempo. Enquanto que esta coisa aqui, esta componente normal, pode ser calculada fazendo esta operação. Ou seja, calculando a magnitude do vetor velocidade ao quadrado, beleza? E dividindo por este ρ, que representa o raio de curvatura, que representa, olha, o raio da circunferência que melhor se aproxima a esta curva verde neste ponto. Tudo bom? Então, bom, para esboçar esse conceito um pouquinho melhor, vou limpar aqui e vou desenhar, bom, simplesmente para fazer uma ideia, para representar graficamente isto, vou desenhar a circunferência que melhor se aproxima a esta curva neste ponto. E vamos supor que é esta aqui, esta circunferência, beleza? A que melhor se aproxima a esta curva neste ponto. E essa circunferência, então, vai ter um raio, vamos supor, bom, aqui o centro vai estar por aqui. E então o raio vai ser a distância entre este ponto amarelo e o ponto onde a partícula se encontra. Ou seja, que este segmento amarelo é o que irá representar o raio de curvatura, tudo certo? O raio da circunferência que melhor se ajusta, que melhor se aproxima a esta curva nesse ponto. Tudo bom? Bom, este resultado também não vamos demonstrar aqui, só que vamos fazer é aplicar estas definições, bom, caso for necessário. E então isto é válido em geral, né, para qualquer curva que esteja dentro de um plano, tudo bom? E então, obviamente, esse é o caso da parábola do nosso exemplo, deste caso do movimento de um projétil, para este caso que estamos analisando aqui. Bom, e digamos que para o caso particular em que estas constantes adotam estes valores, esta curva vai se desenhar aproximadamente desta forma, né? Bom, para estes valores destas constantes. Bom, e aqui estou lembrando que aqui estamos as respostas das grandezas que calculamos anteriormente. Olha, o tempo, nossa, aqui é delta de TV, o tempo de percorrido, o tempo de percurso, ou tempo de voo. Beleza? Bom, o Y máximo, o X máximo, bom, a velocidade final, etc. E então devemos calcular as componentes tangencial e normal da aceleração aqui no topo da trajetória e aqui no final. Bom, então vamos fazer o seguinte, bom, só deixem-me aqui arrumar aqui, fazer um pouco de espaço. Bom, então vamos usar estas relações, ou seja, vamos usar o fato de que a aceleração pode ser escrita desta forma, onde podemos calcular essas componentes obedecendo estas relações e observemos, bom, vamos escolher qual destas relações, se é alguma delas ou as duas, enfim, é mais fácil usar neste caso do movimento de um projétil. Então, só dando uma olhada, podemos concluir que, olha, por exemplo, esta equação que está aqui, a gente não conseguiria usar neste caso, com esta informação que a gente tem, certo? Porque a gente precisa conhecer o raio de curvatura. O raio de curvatura tanto aqui, certo? Como aqui. Bom, e essa informação, digamos que não seria neste momento fácil de calcular. Porém, esta outra coisa, esta outra componente, aqui, esta coisa, sim, a gente pode calcular. De fato, de uma forma geral, sem precisar substituir estes valorzinhos, a gente pode calcular sempre qual vai ser a componente tangencial da aceleração para qualquer instante de tempo, para qualquer caso de movimento parabólico. Simplesmente o que a gente tem que fazer é calcular a magnitude do vetor velocidade para qualquer instante de tempo e fazer a derivada disso. Então vamos fazer em geral, vamos calcular esta coisa, a componente tangencial. Depois de calcular a componente tangencial, certo? A gente pode deduzir qual vai ser o valor da componente normal, olha, porque a gente já sabe que a aceleração no movimento parabólico sempre vai ter o mesmo valor, ou seja, sempre vai ser um vetor constante, sempre vai ser igual a G, a magnitude do vetor de aceleração sempre vai ser igual à gravidade. Tudo bom? Então vamos aproveitar, vamos calcular isto e depois usando este outro fato encontraremos a magnitude da aceleração normal, da componente normal da aceleração, beleza? Então, em geral,
A magnitude do vetor velocidade é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, como já sabemos, e agora expressamos estas componentes de acordo com as equações do movimento, ou seja, estas equações aqui, tudo bom? Portanto, podemos escrever isto, beleza? Raiz quadrada de B0 cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, mais este negócio aqui ao quadrado. Componente x, componente y. E abrindo as contas aqui dentro deste radical, dentro desta raiz, vai dar isto aqui, tudo bom? E observemos que aqui, nestes dois termos, podemos fatorar B0 quadrado. E então vai ficar B0 quadrado vezes cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ. E lembrando aquela identidade trigonométrica, sabemos que esta coisa vai dar sempre igual a 1. Portanto, aqui podemos simplesmente apagar aqui este parênteses e fica simplesmente aqui B0 quadrado. Toda esta coisa é igual a B0 quadrado. Portanto, a magnitude do vetor velocidade em qualquer instante de tempo vai ser esta. Beleza? Tudo bom? Então, isto é uma função do tempo, para a qual devemos calcular a derivada em relação ao tempo, bom, para finalmente obter a aceleração tangencial, certo? Então, observemos, devemos calcular a derivada em relação ao tempo desta coisa. Bom, digamos que esta coisa pode ser interpretada como uma função composta, certo? Ou seja, esta coisa, este v, beleza? É a raiz quadrada de uma função que depende do tempo. Quando a gente tem uma composição de funções e deseja calcular a derivada dessa composição de funções, a gente usa a regra da cadeia. Bom, vamos apagar aqui, vamos fazer espaço para explicar rapidamente esse conceito. Bom, então, vamos supor que temos uma função, certo? Que, a sua vez, depende de outra função. Beleza? Uma função f que depende de uma função que depende de t. Isto é o que a gente chama de uma função composta. Beleza? Então, para a gente calcular a derivada de f em relação a esta última variável que está aqui escondida, o tempo, t, o que a gente faz é primeiro fazer a derivada de f em relação a u e logo multiplicar pela derivada de u em relação com t. Bom, então esta é a regra da cadeia. Beleza? Primeiro fazemos a derivada de f em relação a u, ou seja, a gente interpreta u como uma variável, certo? Da qual depende f. E depois multiplicamos pela derivada de u em relação a t. Ou seja, por exemplo, suponham vocês que u é igual a 9 mais 5t mais 2t ao quadrado, beleza? E temos uma função que depende de u desta forma, u elevado a 1 meio, ou a mesma coisa, raiz quadrada de u. Bom, então, se a gente define esta função f de u, e u é uma função do tempo, significa que esta coisa é uma função composta. E a gente pode, então, escrever f de u que depende de t igual a, então, substituímos aqui o u, certo? Este negócio, ou seja, que f é uma função que depende do tempo desta forma. Olha. Mas, esta equação pode ser escrita desta forma e desta outra forma. Ou seja, podemos escrever esta equação definindo estas duas que estão aqui acima, certo? Então, para calcular a derivada de f em relação com t, o que devemos fazer é, então, fazer a derivada de f em relação a u, primeiro. Então, a derivada de f em relação a u vai dar 1 meio vezes u elevado a menos 1 meio, certo? Ou seja, este exponente daqui acima, a gente tem que restar uma unidade, então fica u a menos 1 meio. Esta vai ser a derivada de u em relação a... a derivada de f em relação a u, esta coisa que está aqui, certo? É o que estou escrevendo aqui. Este cara vai ser, neste caso, isto. Vezes a derivada de u em relação a t. Então, a derivada de u em relação a t, olha, fazemos a derivada desta coisa em relação a t, que vai dar isto, né? 5 mais 4t. Aqui vai dar derivada disto, vai dar 0. Derivada deste negócio vai dar 5, simplesmente. Mais, aqui vai dar derivada de 2 vezes 2, vai dar 4 vezes t, elevado a 1. Beleza? Então, a resposta aqui, finalmente, vai ser 1 meio
de esta coisa, que esto vai representar u, certo? Elevado a menos 1/2 vezes 5 mais 4t. Ou seja, escrevemos todo isto em relação com uma variável t, certo? Então, essa vai ser a derivada de f em relação a t. Beleza? Então, essa regra da cadeia a gente tem que usar aqui nesta parte para calcular aquela derivada, esta derivada, porque esta função é parecida com esta deste exemplo. Tudo bom? Ou seja, a gente, bom, este negócio pode funcionar como outro exemplo da regra da cadeia. Vamos supor agora que u é igual a isto que está aqui dentro. E neste caso a função f, certo? Vai ser isto, o módulo da velocidade. Bom, que podemos escrever simplesmente como v sem z. Assim desta forma, v, certo? Para não complicar tanto a notação. Então aqui podemos escrever, em vez de f, podemos escrever v. Beleza? Então, esta v é uma função que depende de u, olha. Certo? E é uma função que depende de u desta forma. V é igual a u elevado a 1/2. Ou raiz quadrada de u, a mesma coisa. Então, é um caso onde podemos aplicar a regra da cadeia. E então teremos o seguinte. Que a derivada de v em relação ao tempo vai ser igual a derivada de v em relação a u primeiro, certo? Vezes a derivada de u em relação ao tempo. Bom, que é o mesmo que está escrito aqui acima. E isto vai ser igual, então, derivada de v em relação a u, o que vai dar? 1/2 de u elevado a menos 1/2. Vezes a derivada de u em relação a t, que vai ser, de acordo com isto que temos aqui acima, menos 2y v0 seno de θ mais 2y ao quadrado, nossa, aqui, vezes t, que tinha errado aqui 2, beleza? 2 vezes y quadrado vezes t, a derivada disto em relação com o tempo, certo? E observemos que este 2, aparecem estes dois termos, então pode ser fatorado, e quando for fatorado pode ser simplificado como este 2 que está aqui embaixo. Então, finalmente, esta conta vai dar o seguinte. Isto aqui, beleza? Então, este vai ser o resultado final para a componente tangencial da aceleração. Bom, para qualquer instante de tempo. Observem que esta fórmula que encontramos aqui é uma expressão para a componente tangencial da aceleração em qualquer instante de tempo. E então, com esta expressão, vocês podem calcular então, a aceleração tangencial, por exemplo, aqui no topo, que já sabemos que o instante de tempo no topo vai ser igual a, neste caso, 0,51 segundos, né? E também podem calcular essa aceleração tangencial aqui neste ponto onde bate o solo, que vai corresponder ao tempo de voo, né? O instante t final, que vai ser igual a isto, 3,75 segundos, certo? Enfim, para qualquer instante de tempo vocês podem calcular este valor da aceleração tangencial. Beleza, e a aceleração normal, então, fica determinada, como já tinha falado antes, pelo fato de que o módulo do vetor aceleração sempre vai ser g, a gravidade, certo? E já sabemos este at. Ou seja, bom, vamos limpar aqui. Se vocês calculam, de acordo com esta fórmula, o módulo do vetor aceleração, o resultado vai ser este, né? Raiz quadrada de at quadrado mais an quadrado. Beleza? Porque estas seriam as componentes as componentes ortogonais, né? Estas são componentes que são ortogonais, perpendiculares. Esta componente perpendicular com esta. E vice-versa, obviamente, né? Então, a magnitude do vetor aceleração pode ser calculado desta forma. Mas sabemos que essa magnitude é igual a y. Beleza. E então, a partir desta equação, podemos isolar a n. Ou seja, at quadrado mais an quadrado igual a y quadrado, e, portanto, an é igual a raiz quadrada de y quadrado menos at quadrado. E pronto. Ou seja, é só substituir esta expressão, certo? Aqui neste radical, nesta raiz quadrada. E então, com isto, dado que esta coisa é uma função do tempo, então aqui esta an também será uma função do tempo. E pronto, dessa forma então ficaria determinada as duas componentes normal e tangencial da aceleração para qualquer instante.
E observemos a seguinte coisa interessante. No topo, exatamente aqui no topo, neste instante de tempo onde a partícula atinge a altura máxima, vocês já devem suspeitar que a componente tangencial da aceleração deve ser igual a zero, certo? Porque, olha, exatamente aqui no topo, a linha esta tangencial à curva, bom, a linha tangente à parábola, no ponto máximo, vai ser totalmente horizontal. E o vetor aceleração sempre é vertical, em todo momento vai ser vertical. Neste ponto, neste outro, enfim, em qualquer ponto da trajetória, este vetor aceleração vai apontar para baixo, terá direção vertical. Portanto, aqui exatamente no topo, este vetor vermelho vai ser perpendicular com esta linha branca, certo? O qual significa que a projeção deste cara sobre esta linha branca vai ser zero. Não vai ter componente tangencial. Então, deveria dar zero este negócio exatamente aqui no topo. Então, será que isso é certo? Será que isso é verdade? Bom, vamos verificar. Mas vamos verificar não exatamente com estes numerinhos aqui, certo? Com estes valores, vamos verificar de forma geral. Ou seja, vamos usar a forma geral para aquele instante em que a partícula atinge a altura máxima. Beleza? Este vai ser o instante quando ela atinge o topo, beleza? T asterisco, né? Igual a B0 seno de θ vezes sobre Y, sobre Y. Então vamos substituir, vamos calcular a aceleração tangencial exatamente neste instante. Vamos ver qual é o resultado. Então, vamos substituir isto, vamos calcular a aceleração tangencial quando t é igual a t asterisco. E então isso vai ser uma função, olha, que vai ser este numerador sobre este denominador, que para abreviar eu vou colocar como 1 sobre raiz quadrada desta coisa, desta caixa aqui, né? Esta caixa vai representar aqui todo este monte de termos, tudo bom? E, bom, e só falta escrever o numerador, que vai se escrever como y quadrado t asterisco menos y vezes b0 seno de θ. Beleza? E agora vamos substituir esta expressão daqui, de t asterisco, aqui nesta equação embaixo. E então teremos isto, certo? Então aqui este y quadrado vai se simplificar com este y que está aqui embaixo. Então esse termo irá virar assim, y vezes v0 seno de θ, né? Que é exatamente isto que está aqui, com sinal negativo, certo? Menos y v0 seno de θ. Então isto vai embora com isto. E efetivamente, beleza? Comprovamos que isto é igual a zero. Tudo bom? A componente tangencial da aceleração no topo tem que ser igual a zero, seja desde o ponto de vista da fórmula que encontramos aqui faz alguns minutos, ou seja desde o ponto de vista de uma análise gráfico, né? Bom, e fica como exercício encontrar qual vai ser o valor da aceleração tangencial e normal aqui neste ponto final. Bom, essencialmente vai ser uma conta similar à que temos feito aqui, mas agora será introduzir o valor de t final, o tempo de voo, certo? Aqui nestas fórmulas. E pronto. Bom, e outra pergunta interessante seria, olha, encontrar qual é o raio de curvatura em cada um desses pontos. Beleza? Usando esta fórmula e combinando com esta. Bom, enfim, são várias questões que aí a gente pode resolver, né? Com a ajuda de todas estas equações. Bom, enfim, mas digamos que a utilidade, uma das utilidades essenciais destes conceitos de aceleração tangencial e normal é mais que tudo para o seguinte tópico que vamos ver aqui, que é outro exemplo de movimento num plano, que é o movimento circular. Então, ali vai ser especialmente útil e também simples estudar descrever o movimento tendo em conta estes conceitos de aceleração tangencial e aceleração normal. Então, digamos que o intuito desta última questão era mais que tudo fazer fazer uma aplicação ao caso do movimento de projéteis, o movimento parabólico, e também preparar a introdução do seguinte tópico, que vai ser o movimento circular. Tudo bom? Beleza, então por enquanto vamos fechar aqui.